Manhã. 9h45 é um horáriozinho que a gente pode dormir um pouco mais, né? Aí fica melhor para recuperar as energias divinas e trinas, como diz o pastor Gil, não é? Hoje nós vamos estudar Isaías capítulo 42, os capítulos que nós estamos estudando no livro de Isaías. Cada estudo nós nos deslumbramos com a palavra do Senhor. A cada estudo nós vemos que é uma palavra viva, uma palavra eficaz. E hoje, mais uma vez, nós vamos estudar algo que realmente impacta o nosso coração, impacta a nossa mente e nos leva a pensar o que nós temos sido como cristãos, como nós temos nos relacionado com os nossos irmãos e irmãs, como nós temos nos relacionado com o mundo, e como esse Deus provê a cada um, como esse Deus se relaciona conosco. Realmente é algo de bastante alegria, que toca os nossos corações, toca as nossas vidas. Isaías capítulo 42. Mas antes de nós lermos e estudarmos a palavra de Deus, gostaria que nós estivéssemos em oração, pedindo a Deus que nos abençoasse, que fôssemos instrumentos, canais nas mãos do Senhor, a fim de entendermos e colocarmos isso em prática. Pediria a irmã Thalita que fizesse essa oração, em nome de Jesus, iniciando assim nosso estudo hoje pela manhã. Amém? Como muito bem lembrado pela irmã Thalita. Opa, obrigado, meu irmão. Hoje nós comemoramos 504 anos, de forma protestante, ali naquele momento em que a Igreja Católica ela vendia as indulgências e vendia uma vaguinha no céu, para que a pessoa pudesse comprar aqui, e ela poderia comprar até mesmo para os seus parentes, aquela vaguinha no céu. E hoje nós entendemos que essa vaga no céu, ela não depende de nós, mas depende apenas do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, e louvado seja o nosso Senhor Jesus por conta disso, não é? E assim, uma das coisas que me chama bastante atenção, aquele hino de John Newton, que era mercador de escravos, não é? Amazing Grace, a maravilhosa graça. E nós vamos falar justamente um pouco hoje sobre essa escravidão, sobre ser servo. E eu pergunto para os irmãos, o que é escravidão? O que seria escravidão? Um de cada vez, elevado pelas circunstâncias, não ter conhecimento. Interessante. Ia falar, irmã Luzineide? Um trabalho sem pagamento por ele. Interessante. Mana Cláudia? Estar sob o jugo forçado. Bacana. Não ter vontade própria. Bacana. Eu separei aqui 3 características de ser escravo, não é? A primeira seria são forçados a executar tarefas sem receber qualquer tipo de remuneração. Seria uma característica, da escravidão. Outro seria as liberdades são tolhidas, então a sua liberdade está para o seu senhor, e outros são consideradas propriedades de seus senhores. E por que a gente começou a trabalhar essa questão da escravidão? O trabalho escravo é uma prática que ela permeia a história mundial. Para os irmãos terem uma ideia, o último local a abolir a escravidão oficialmente no mundo foi a Mauritânia, tornando a prática ilegal apenas em 1981. Mas até hoje, quando nós vemos o Ministério do Trabalho, os fiscais do trabalho do nosso país, vindo aos confins, as periferias das cidades, nós vemos que existe trabalho análogo à condição de escravidão, em tantos estados. Eu mesmo passo muitas vezes pelo interior de Goiás, e você vê a quantidade que aquela pessoa recebe durante o mês pelo que ela se dedicou. Então a escravidão é algo que ainda permeia a nossa sociedade, por incrível que pareça, mas por que nós estamos falando isso, Vou voltar um pouco aqui. Esse primeiro versículo do capítulo 42, ele começa assim: eis aqui o meu servo,
eis aqui o meu servo. E essa palavra servo no hebraico é ebed, significa justamente escravo. Essa palavra servo aí no hebraico significa justamente escravo. E as características que nós levantamos foram quais? São forçados a executar tarefas sem receber qualquer tipo de remuneração. As liberdades, elas são tolhidas e são consideradas propriedades de seus senhores. Mas quando nós lemos aqui esses primeiros versículos, quem será que é este servo? Quem será que é este servo? Vamos ler aqui os primeiros 4 versículos para nós entendermos o contexto aqui desse capítulo. Ele começa: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Meus irmãos, esse servo é alguém que o próprio Deus, 3 características aí. É alguém que o próprio Deus sustém, ou seja, aquele que Deus sustenta, aquele que Deus segura com firmeza. A primeira característica desse servo, desse escravo. A segunda é porque ele é escolhido de Deus. Terceira característica, que a alma de Deus tem prazer nele, a alma de Deus tem alegria nele. Quarto, Deus colocou sobre ele o seu próprio Espírito. Lendo esses versículos aqui, quem que poderia ser esse servo? Alguma dica, alguma opinião? Hã? Jesus Cristo? Parece que eu escutei Jesus. Jesus Cristo. Jesus, não é? Olha que coisa interessante. Mateus capítulo 12, versículo 15 a 21, diz que Jesus, após curar uma pessoa no sábado que possuía a mão ressequida, está falhando? Som. Possuía a mão ressequida, é perseguido pelos fariseus. Alguém pode abrir aí Mateus capítulo 12, versículo 15 a 21, para nós lermos o que está escrito lá? Mateus capítulo 12, versículo 15 a versículo 21. Justamente, o Novo Testamento dá a luz para nós lermos o Antigo Testamento, não é isso? Então, Isaías, justamente aqui, Mateus, ele relata quem era esse servo. Aquela passagem lá que nós estamos vendo agora, né? Foi escrito em Isaías capítulo 42, é idêntica a que Mateus escreveu aqui no capítulo 12, versículo 15 a 21. Note que o primeiro versículo é uma revelação dessa Santíssima Trindade. Olha, o versículo 1, ele fala: eis aqui o meu servo, Deus Pai falando, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em que minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu Espírito, o Espírito Santo, e ele promulgará o direito aos gentios, a nós que somos gentios, não é? A justiça. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa palavrinha também, justiça, que é uma palavra interessante aí, irmã Fátima, né? Então aqui é importante nós entendermos que o versículo 1 a 7 deste capítulo encontra-se o primeiro dos 4 poemas designados habitualmente como os cantos do servo do Senhor. É interessante, quando a gente voltou há um tempo atrás, que a gente estava estudando Gálatas, e nós escolhemos estudar Isaías, apesar de ser um livro
grande, mas é o livro mais messiânico que existe no Antigo Testamento. E nós estamos vendo isso a cada dia. Por quê? A ideia era que esse servo, no caso agora a nação de Israel, servisse como exemplo às nações. Quando Deus aqui no livro de Isaías, ele chama servo a nação de Israel, ele chama de servo o profeta, ele chama de servo a nós, ele chama de servo o rei Davi, por exemplo. Mas aqui ele chama o próprio Senhor Jesus de servo. Era para as pessoas olharem para a nação de Israel e ver tudo que Deus fez para essa nação, olhar, falar assim: olha, realmente existe um Deus. Era para que a nação de Israel fosse testemunha dos milagres e sinais que Deus fez por meio daquela nação. Mas eles erraram. O povo da aliança, ele peca, ele erra diante de Deus, e ele não serve como testemunho vivo e eficaz. Mas aí Deus, que comanda toda a história, sempre está apontando para quem? Para o Senhor Jesus, e glória a Deus seja dado por isso, não é? Então, aqui essa missão é dada a esse servo que é o próprio Jesus, o servo a quem Deus sustém, o servo a quem Deus escolheu, em que a alma tinha felicidade, tinha prazer nele, onde habitava o Espírito Santo de Deus. E ele começa aqui falando, interessante nós colocarmos, Isaías capítulo 53, versículo 12, diz assim: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aquele famoso capítulo, não é? Capítulo 53, né? Quem acreditou na nossa pregação, né? E a quem foi revelado o braço do Senhor, e ele começa, porque foi subindo como renovo perante ele, e fala ali toda a questão de quem realmente era Jesus Cristo, que ele não tinha aparência, nem formosura, olhámo-lo, né? Não tinha aparência, nem formosura, não tinha, não forçava as pessoas a acreditar nele, mas pelos seus sinais você via que realmente era o Senhor Jesus. O impacto do ministério do servo não está confinado aqui a Israel, mas abrange também todas as nações. A missão, né, o impacto missionário. Esse servo a quem Deus escolhe, a esse servo a quem a alma de Deus tem prazer nele, ele vem para pregar esse evangelho, pregar essa boa nova e fazer com que eu e você entendamos esse plano de Deus. Deus, ele passa isso para a nação de Israel, mas ele fica só como se fosse, a própria palavra diz, apenas como uma sombra, né, dos sinais e maravilhas que Deus poderia fazer. Como diz lá o livro de João, ninguém poderia fazer os sinais e maravilhas que Jesus fez se ele não fosse Deus, não é? Como sabiamente diz João. Então, ao contrário de Israel, que foi desobediente por causa de seus próprios pecados, enquanto apesar disso se queixava de haver sido abandonado pelo Senhor. É interessante, muitas vezes, quando nós lemos os Salmos, você percebe que a nação de Israel muitas vezes coloca Deus até no banco dos réus. É como se Deus chegasse e falasse: olha, não, esse Deus não me ajuda, esse Deus não me sustém. Muitas vezes esse Deus se esquece de mim, esse Deus às vezes ele não está se lembrando de mim. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor, vou sofrer? Mas graças a Deus que esse Deus sempre está do nosso lado. Vamos ver em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 a 25. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21 a 25. Olha aqui que Pedro fala: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca,
Pois ele, quando trajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Meus irmãos, isso realmente é algo que era para nós, a cada dia, sentirmos isso no nosso coração, em nossa mente, e darmos um glória a Deus, darmos um pulo em louvor ao Senhor, porque esse Deus, ele vem para resgatar miseráveis pecadores. Esse Deus se faz servo, esse Deus se faz escravo. Ele não tem vontade, ele é a vontade dele, é a vontade do seu Senhor, a vontade do seu Pai. Outros merecem o título de meu servo, mas esse servo pessoal do Senhor é o Messias que foi escolhido, como Lucas capítulo 9, versículo 35, 1 de Pedro 1, versículo 20, Apocalipse capítulo 3, versículo 8 diz: porque o Senhor se deleita nele e pôs sobre ele o seu Espírito. O versículo 2 a 4 diz: não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada. Esse é Jesus. Nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito, não desanimará nem se quebrará até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Nos 4 primeiros versículos, a palavra direito, ou às vezes como a irmã Fátima disse, não é a palavra justiça. Esses 4 primeiros versículos repete essa palavra direito ou justiça 4 vezes. No hebraico a palavra é mishpah. O Alec Mottier, que é o livro que a gente adota como referência, não é? Ele tem uma palavra muito interessante sobre dizer o que é esse direito, o que é essa justiça. Ele fala assim: olha, esse direito ou justiça tem a ideia de decisão, de uma ordenança divina. Seria uma decisão de acordo com a lei, conforme Números capítulo 27 e 21. A palavra também tem um significado de direito devido a uma pessoa. Mas no final das contas, essa palavra mishpah no hebraico, direito ou justiça, significa a verdade de Deus, a lei, o ensino. A lei, o ensino, a justiça, o direito, é a lei, o ensino divinamente revelado. Esse servo, esse Jesus, ele tem uma responsabilidade. Qual que é? Promulgar a justiça, o direito, o ensino revelado de Deus, aonde quer que seja. E ele vem para ensinar. Então, quando nós olhamos para Cristo, para os ensinos de Cristo, para essa justiça, para esse direito de Cristo, nós devemos segui-lo, se nós somos cristãos. Lermos a palavra de Deus, sempre vendo esse Cristo, sempre vendo esse exemplo, que é o Senhor Jesus, né? E o versículo 2, ele fala assim, é interessante, olha: não clamará, gritará, o servo não clama por atenção, mas fala com um espírito de gentileza e paciência. Esse versículo 2, ele nos chama a atenção, porque os imperadores da época, como que eles faziam para que eles fossem reconhecidos? Eles andavam e forçavam as pessoas a cumprir os mandamentos dele. Era assim que os imperadores da época faziam, e até hoje é assim, não é? Se eu quero que alguém cumpra alguma coisa, eu vou lá e, no caso hoje, né, vai lá pela caneta, não é? Mas ele força a pessoa a cumprir aquele mandamento. E aqui justamente, né, Jesus, ele fala: olha, não, ele não força as pessoas, né? Não clamará, nem gritará. Quando nós vemos Jesus andando por entre ali Israel e os confins ali de Israel, como o próprio pastor Gilberto está pregando à noite, ali nas regiões além do território de Israel, em Decápolis, não é? Aquelas 10 cidades. Então nós vemos que Jesus ele não força,
Ele ensina as pessoas. E às vezes, até mesmo, o ensino de Cristo, por meio das parábolas, ele fala, mas algumas pessoas vendo, escutando, ele está falando por meio de parábolas justamente para que aquelas pessoas que têm um coração duro, não é? Que são cegas, que são surdas, elas não enxerguem mesmo e não escutem mesmo, não é? Porque ele tem um plano de resgatar os seus. O versículo 3, ele diz que não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Ele é interessante porque a metáfora é apropriada aos pobres e necessitados. É aquela pessoa que já está humilhada, aquela pessoa que já está desamparada, aquela pessoa que não tem como se defender. O pavio está apenas ali na fumaça, ele não está aceso, é apenas uma fumaça que sai por aquele pavio. Elas estão debilitadas, mas o servo, em vez de quebrar essas pessoas fracas, ele vem para curar essas pessoas. A torcida que fumega, em outra tradução, né? Pavio fumegante representa aquelas pessoas que estão perdendo a fé, estão perdendo a esperança, e esse Jesus, ele não vem despedaçar, ao contrário dos imperadores da época, que forçavam, mesmo vendo aquele povo muitas vezes humilhado, ele não ia ali para destruir, acabar de vez com aquela esperança daquelas pessoas, não é? Mas ele vem para curar aquelas pessoas, salvar do inferno, do diabo e até delas mesmas. Isaías capítulo 42, versículos 5 a 7. É o que Deus diz, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo o que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, Senhor, chamei em retidão, segurarei firme na sua mão, eu guardarei e farei de você um mediador, ó Jesus, mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. O Deus Criador que está acima de toda a criação, porque Ele fez tudo, o Deus que criou todas as coisas, tem o poder para cumprir a sua promessa. É interessante, esse aí é o Dr. Marcos Eberlin, que inclusive nós vamos ter uma palestra com ele nos dias 13 e 14, lá na Monte Sinai. Todos os irmãos estão convidados, né? Todos os irmãos e irmãs. Eu estava vendo um vídeo dele, eu achei muito interessante, porque que os homens eram circuncidados ao 8º dia, explicando, né, na maneira bioquímica, assim dizer, né? Deus escolhe justamente o 8º dia. Deus não escolheu o 5º, Deus não escolheu o 1º, não escolheu o 10º, não escolheu o 20º, escolhe o 8º dia. E é interessante que os cientistas, né, eles pegaram o sangue das crianças e foram monitorando ali o nível de protrombina, que é aquela proteína do sangue que faz a coagulação sanguínea. E justamente no 8º dia é onde a concentração dela está no máximo. Antes, ela não está na concentração ideal. Depois também ela baixa. Então, justamente no 8º dia, a concentração dela está no máximo e o garoto pode ali ter aquele corte e ele vai coagular da maneira correta. Então, assim, esse é o Deus que eu e vocês, meus irmãos e irmãs, não é, acreditamos, faz tudo da maneira correta. É o Deus que dá fôlego. Eu gostei dessa expressão. É o Deus que dá fôlego. Às vezes a pessoa ali no momento do leito de morte, ofegante. Às vezes, não sei se os irmãos já acompanharam isso, uma pessoa no leito de morte que está ali quase para falecer, e às vezes naquele momento a respiração dela começa a acelerar, né, da taquicardia, e ela começa a tentar, ali é uma maneira que o corpo faz para buscar mais oxigênio, mais ar, né, ela está ali realmente, mas chega um momento que cessa, o fôlego daquela pessoa foi tirado.
E esse Deus que acreditamos é o Deus que dá fôlego, é o Deus que nos segura firme, que guarda. Jesus Cristo, como servo de Deus, Ele traz a nova aliança para o seu povo. Essa nova aliança é também a chamada aliança de paz e aliança eterna. Jesus, nesta nova aliança, é luz para os gentios. A ideia aqui é que Ele nos dá a luz e nós devemos ser luz também no mundo. Que lindo, né? Então, quando uma vez eu estava no local em que o pessoal estava monitorando quem tinha tornozeleira eletrônica, e tinha justamente uma festa, uma festa mundana, né? Então eles pegaram lá a tela e colocaram lá, assim, naquela festa do cantor X, tinha pessoas com tornozeleira, porque elas não podem ir, né, lá para o local. E eu me lembro que na hora que a gente olhou lá a tela, estava iluminado, parecia aquele monte de vagalume, sabe? Um monte de gente com tornozeleira eletrônica naquela festa. E aí não tinha nem policiais, né, que conseguissem ir lá e fazer esse monitoramento, né, retirar aquelas pessoas dali, né? Mas nós devemos ser essa luz nesse mundo, resplandecer esse Cristo nesse mundo, já que Ele vem para salvar quem não merece, esse servo. Ele se faz servo, como diz lá Paulo, né? Ele se esvazia para salvar eu e você. Oi, pode dizer, meu irmão. E se não fosse o Espírito Santo de Deus, né, nos convencendo também disso? Eu acho interessante, ali, a gente até estava na última lição, né, o irmão Davi Ares passou, e eu me lembrei de lá de 1 de Pedro, né, que ele fala assim, Pedro está falando para aquelas pessoas que estão sendo perseguidas, e ele fala assim: a quem não tendo visto, amais. Isso me chamou a atenção, né? Nós não vimos, aquelas pessoas não viram Cristo, mas elas amam a Cristo pelos olhos da fé. Louvado seja o Senhor Deus. E ele fala aqui, continuando a nossa lição, que ele é o mediador de uma aliança superior àquela feita com Moisés, né? Como diz lá em Hebreus, eu até coloquei a figura, né, do mediador, como diz lá em Hebreus capítulo 8, versículos 6, 10 a 12. Hebreus capítulo 8, 6, 10 a 12. Ele diz assim: agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele também é mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. No versículo 7, meus irmãos e irmãs, nós devemos entender as palavras abrires e trevas, fazem parte também do exílio babilônico, ao qual é descrito como um tipo de prisão sombria. Aquelas pessoas no exílio babilônico sofreram, né, babilônico, depois o Império Persa, durante 70 anos. Realmente aquelas pessoas sofreram muito. Tanto é que nós vemos depois a mudança de visão do povo de Israel. Eles passam a olhar a lei como algo, até um ídolo. A lei mosaica como um ídolo, eu tenho que, né, cumprir. E colocaram até mais, vamos dizer, mais peso para a lei, no sentido de eles cumprirem tanto a lei, que o sábado passa a ser maior do que se curar uma pessoa, como nós vemos nos dias de Jesus, não é? Versículo 8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Esse Deus, ele não dá honra a imagens de escultura. Talvez nós, hoje, nós como protestantes, como evangélicos, nós não tenhamos essa atitude de
construir uma imagem, né? Mas nós vemos pessoas que constroem imagens, outras religiões que constroem imagens e adoram imagens, mas às vezes há ídolos dentro do nosso coração, aquelas coisas, como o Billy Graham mesmo falava, e ele falava interessante, tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus é um ídolo, coisas ou pessoas, muito bem lembrado, minha irmã, não é? Então, assim, e esse Senhor, esse Deus que nós adoramos, nós devemos nos lembrar sempre disso. O que é aquilo que nós estamos colocando mais na nossa mente? O nosso tempo, né? As nossas circunstâncias. Aonde está a nossa confiança, né? Ele chama a essa nossa atenção. Em Isaías, capítulo 41, 22, diz assim: trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. Relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para elas e saibamos se se cumpriram. Fazei-nos ouvir as coisas futuras. Já está aqui no versículo 9, tá? Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que suceda, eu vou-las farei saber, ouvir, não é? A ideia, rapidinho aqui, irmão. A ideia é que Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele é o dono da história. Então Ele constrói a história. Deus não é passivo. Nós devemos entender isso. Deus não é passivo. Deus não é um Deus que Ele faz o mundo, dá corda e as leis físicas, químicas e biológicas estão aí para que nós, para obedecer essas leis. Não, Ele controla a história. Ele faz a história, e dentro desse controle da história, inclusive, a redenção, ela vem antes da criação, antes dos tempos eternos. Isso é realmente glorioso, nós entendemos, que Deus nos escolhe antes dos tempos eternos, antes da criação, antes de eu e você sermos criados, esse Deus decide nos amar. Fala, meu irmão. Alguns dizem que Deus, Ele conhece o passado, o presente, mas não conhece o futuro, né? Nós que construímos, o nosso futuro, né? Mas aí que Deus é esse, então? Não é? É o Deus que conhece o passado, o presente, o futuro e que guia a história. E nós, que somos essa luz, somos esse sal, devemos ter o privilégio, entender o nosso privilégio de fazermos parte dessa história, né? Como instrumentos nas mãos do Senhor. Versículo 10 a 17, vamos andar, senão a gente não consegue, né? Mas então, resumindo, o versículo 1 a 9, quem é esse servo do Senhor? Quem é esse escravo do Senhor? Jesus, agora a gente entende isso, né? É Jesus Cristo, e Ele vem para fazer essa nova aliança, para ser essa luz. Esse servo é aquele servo em que Deus se compraz, que Deus tem prazer nele, tem alegria nele, que é o escolhido de Deus. A nação de Israel, como servo também, é para que as pessoas olhassem para a nação de Israel e falassem: olha, esse é o povo escolhido, esse é o povo da aliança. Mas eles falham nisso. Mas Deus não foi pego de surpresa. Ele não tem um plano B. Aí agora, Israel não deu conta do recado, qual que vai ser o plano B? Não, esse Deus já sabia de todas essas coisas. E aí aponta... Justamente. Não ia completar a obra, né? Então, na plenitude dos tempos, como diz lá em Gálatas 4:4, né? Jesus Cristo veio, esse servo vem para ser luz e para que essa nova aliança pudesse ser feita. E para que eu e vocês pudéssemos fazer parte desse corpo. Porque se esse Cristo não tivesse vindo e trazer essa luz aos gentios, nós não faríamos parte desse corpo de Cristo, nós não faríamos parte dessa nova aliança. E aí o versículo 10 até o versículo 17, ele muda um pouco, a ênfase. Ele fala um cântico de louvor pela salvação do povo. Cantai ao Senhor um cântico novo. A ideia aqui é que esse louvor partiria dos redimidos, um novo cântico, um cântico que nem
ninguém nunca havia cantado. Cantai um novo cântico. Um cântico que ninguém havia cantado. E a gente lembra aqui das respostas de Moisés e Miriam ante aos sinais que foram feitos no Antigo Testamento, da travessia do Mar Vermelho. Eu fico pensando, aquelas pessoas, né, atravessando o Mar Vermelho, aquele povo vendo esse sinal de Deus, vendo ali as 10 pragas, né, a água saindo da rocha, alcem a voz o deserto e as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Versículo 11: exultem os que habitam nas rochas e clamem no cimo dos montes, deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória na terra. Esse louvor que vem verdadeiramente de Deus. Eu achei interessante essa citação. Um verdadeiro cristão é aquele que não tem apenas paz de consciência, mas também guerra interior. Ele pode ser conhecido por sua guerra, a sua guerra interior, lutando contra o pecado, lutando contra as coisas que vêm do mundo. Todos os dias nós temos essas guerras dentro de nós, não é? Porque nós somos pecadores. É orgulho, é ciúme, é ódio, é amargura. São tantas coisas que estão dentro da nossa mente e nós estamos lutando contra isso. Mas nós temos paz com esse Deus, porque um dia Ele morre na cruz para salvar eu e você. E aí essa ira de Deus, ela é aplacada por esse sangue do Senhor Jesus. Aí Quedar é uma região que fala aí no versículo 11, né? Fala no versículo 11, Quedar era um dos filhos, foi o segundo filho de Ismael. Ele tem a ideia aí de ser aquelas pessoas da Arábia. Eles eram um povo nômade que habitava toda essa região de Quedar. Então, para Israel era uma região longínqua, né? Tanto Quedar, e algumas traduções falam também em Selá, que era uma tribo de Edom, né? Edom nós sabemos que era Esaú, justamente. Oi? Pois é, né? Então assim, tá, não, Esaú, né? A gente está falando Esaú. Tá. Esaú, isso, isso, os edomitas, isso. Então, a ideia aqui de Quedar e Selá, algumas traduções colocam rocha, porque Selá significa Petra, né, no caso do grego, ou então no hebraico significa rocha ou fenda rocha. A ideia aqui é que representa os povos distantes, né? Então, quando ele fala assim: alcem a voz do deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Então, essas aldeias que estão longe, né, que estão lá, no cimo dos montes, exultem. Exultar é o quê? Grande alegria, né? Exultai, grande alegria, né? Então, essa alegria, ela deveria ser exaltada, ela deveria ser clamada por essas pessoas, para que pudessem exaltar, se alegrar, se comprazer em Deus, aqui no versículo 12. Então, as pessoas cantariam um novo cântico, um cântico que ninguém haveria ainda cantado, elas adorariam, e pessoas de todos os povos, como nós vemos, né, nos dias de hoje. O versículo 13 diz que o Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. No Antigo Testamento nós vemos que as nações, o irmão Davi Ares também até colocou vários deuses que eram adorados pelas diferentes nações. Por exemplo, na Síria tinha o deus Nergal, né, o Ishtar, que era considerada a deusa da guerra. O deus cananeu Baal, babilônico Marduk, também são guerreiros divinos. Então cada nação tinha o seu deus, que eram colocadas bandeiras, estandartes, e essas pessoas faziam orações a esses deuses para que eles pudessem ajudá-los nas guerras. E Deus aqui, ele sai como valente,
Esse é um Deus que é o Deus Cordeiro, mas também é o leão da tribo de Judá. É o Deus que é valente, que ele sai à guerra, ele grita. Aqui o versículo 14: por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive. Versículo 14: mas agora darei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei, estarei esbaforido. Eu achei interessante esse versículo, porque ele é um contraste. Ele está falando do servo, não é? Esse servo que obedece, que é tranquilo, não é? Aí agora ele vem, né? Por muito tempo me calei, estive, me contive, mas agora darei gritos, né? Ao mesmo tempo ofegarei. A palavra clamará aqui no versículo 14, ela é diferente lá do versículo 2. Aqui é um grito de guerra mesmo, convocação para armas, não um clamor de aflição, né? É um ponto importante, é que quando nós vemos desde o início da criação, é como se Deus tivesse ficado em silêncio até que estivesse maduro o suficiente para ele intervir na história dos homens, como nós vimos lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, na plenitude dos tempos, ou seja, ele enviará o servo. Essa plenitude dos tempos tem a ver com toda a história, né? Então, naquele momento do tempo, naquele tempo ideal, Deus envia Jesus, para que ele pudesse ser essa luz das nações. E quando a gente estuda a história, realmente a gente observa isso, né? A língua grega que foi, né, disseminada por todas as nações. Então, o Novo Testamento ele é escrito todo em grego. Então as pessoas, até mesmo as pessoas mais humildes, elas tinham conhecimento de grego, não é? João era o quê? Pescador, não era? E ele tinha conhecimento de grego. Ele escreve o seu livro em quê? Em grego, não é? O Paulo, ele, é lógico, era um homem letrado, mas também escreve em quê? Em grego, não é? O Império Romano, a gente lê a história, nós vemos que até tinha uma pergunta uma vez do pastor Granconato. Ele falava, né, quem foi a maior entidade missionária na época de Jesus? Aí as pessoas ficam assim, sem saber quem responder, e o Granconato fala justamente o Império Romano. Não é? Quem levou o apóstolo Paulo com tudo pago, né, com escolta para Roma? Foi justamente o Império Romano, não é? E leva, e Paulo escreve ali suas cartas, não é? Escreve ali sobre Cristo, prega aqueles soldados. Muitos soldados depois romanos se converteram, e nós vemos como o evangelho, né, se expandiu, né? Quando ele fala aqui sobre o versículo 15: os montes e outeiros devastarei, toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Falo-eis andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos. Essas coisas lhes farei e jamais os desampararei. É uma promessa que Deus tem para o gentio, para aquele que crê nele, para aquele que busca, não é, a sua fé em Deus. O versículo 17, a gente vai um pouquinho mais, eu acho que a gente tem um tempinho ainda, é até 11 horas, né? 11h15? Ah, não, então estou tranquilo. O destruirou, vamos ver então, voltar um pouco no versículo 16. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Falo-eis andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos. Essas coisas lhes farei, jamais os desampararei. Quando nós vemos esse versículo, nós vemos, comparando o versículo 15 com o versículo 16, nós vemos que esse destruidor, ele vira salvador. E aí o comentarista, eu achei interessante isso, ele fala, não que haja um conflito dos atributos divinos ou nas ações consequentes,
Mas na salvação, Ele é tão justo quanto na ira. Deus é justo na sua ira, Deus é justo no seu amor e em todas as coisas que Ele faz. É difícil às vezes a gente entender isso, porque sofrer é pesado. Quando você está no sofrimento, você quer que aquilo ali acabe logo, não é? Cada um tem o seu momento aí de angústia e aflição e sabe que é pesado. A gente olha para a história, vê a história de Jó, vê a história de Cristo, vê a história dos grandes personagens bíblicos. Quando ele estava ali na tribulação, não era fácil. Mas esse Deus, mesmo esse Deus que na sua ira é justo, e muitas vezes nós nos sentimos pequenos, mas Ele é um Deus também que nos ampara, que Ele guia os cegos, que Ele faz com que o surdo escute. Versículo 17: tornaram atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura, e as imagens de fundição dizem: vós sois nossos deuses. Um dos grandes temas do livro de Isaías é dizer que existe apenas um Deus, que é o Deus de Israel, que é esse Deus em que nós estamos aqui adorando. Há outros deuses, né? Como nós vimos, há o Deus da Síria, há o Deus da Síria, há o Deus dos babilônios, há o Deus dos persas, e às vezes os deuses gregos, tantos deuses, mas eles não são, na verdade, Deus. Só há um Deus. E quando nós vemos ao longo da história, quem é que permanece? Quem é Zeus hoje? Não é? Apenas alguém que a história conta, não é? Né? Quem é Marduk? Quem é Baal? Apenas alguém que, né, um Deus, um ídolo, que foi dito aí pela história. Não representa mais nada, né, para a sociedade atual. E mesmo a nossa sociedade atual, que tem como Deus hoje, né, a adoração ao eu, né, esse narcisismo, esse corpo, a carne, né, o ego, os seus próprios prazeres, aquilo que ele acha que é certo ou errado, a sua ideologia, não é? Uma maneira de ver, uma cosmovisão, é o seu ídolo, é o seu Deus. Isso irá passar, isso vai passar, né? E aquele que vai ficar é Deus. É Deus. Nós vimos essa semana, né, uma artista aí colocou dizer assim, falando sobre a homossexualidade, né? Falando, ó, pronto, está na Bíblia. Não sei se vocês viram isso aí, viram? Ela colocou um negócio lá que não faz parte da Bíblia. Não vou falar, né, em prol ao decoro, né? Ainda mais está sendo filmado. Então, colocou lá alguma mensagem, colocou que não tem nada a ver com a Bíblia, né? Falou, ó, não, pronto, está na Bíblia aí. Não tem como fazer isso. A revelação, ela vem de Deus para nós, não de nós para Deus, não de nós para o ser humano. A revelação vem do Senhor. E é essa revelação que nós devemos cumprir, não é? E isso é que nos impacta. Isso é que nos faz com que as nossas mentes realmente sejam transformadas, como diz lá Paulo, né, renovando a nossa mente, né, amoldando a nossa mente à palavra de Deus. Versículo 18 ao 20: surdos, ouvi, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego? Como meu servo, ou surdo, como meu mensageiro a quem envio. Interessante esse versículo, não é? Ele fala, olha, surdos ouvi, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego como meu servo? Repetiu a palavra servo. Quem é esse servo aí? Desse versículo, do 18 ao 20. Como meu mensageiro a quem envio. Quem é cego como meu amigo, e cego como servo do Senhor?
Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouves. É um contraste. É interessante porque a língua, Isaías, ele trabalha, né, esse paralelismo hebraico, né, e essa linguagem poética no livro, e ele faz sempre um contraste. Lá nos primeiros versículos, o servo era quem? Cristo, né? Como nós vimos. Agora aqui já é quem? Já é Israel. Servo. Você vê muitas coisas, mas não as observa. Isso lembra lá das características dos escravos? Era executar as tarefas sem receber qualquer tipo de remuneração. As liberdades eram tolhidas e são consideradas propriedades de seus senhores. Mas em contraste lá com os versículos 1 a 4, em que o servo era Cristo, agora temos o servo como povo de Israel. O Senhor exclama ante a cegueira e a surdez de Israel, que tem sido espiritualmente tão fraco quanto os seus vizinhos que tinham ídolos. Aqueles que deveriam ser luz para as nações, agora são inadequados para essa tarefa. A fim de redimir o seu povo, o Senhor mesmo terá que assumir a forma de servo. Para redimir o povo dele mesmo, ele tenta estabelecer uma responsabilidade para aqueles servos de Israel, mas eles falham e ele mesmo tem que assumir essa carne, vestir essa carne, habitar entre nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi assim que João falou? Para tirar o pecado do mundo, ele se faz carne e se serve. O povo da aliança. O povo da aliança era o Israel. Era para olhar as outras nações e falar: poxa, esse povo aí foi o povo que passou pelo Mar Vermelho. Esse povo aí foi o povo das 10 pragas. E até cita, né, no Antigo Testamento algumas questões. Mas daqui a pouco o povo estava construindo bezerro de ouro. Moisés subiu no monte, quando voltou já estava lá o bezerro de ouro. É o povo que falha. Eles estavam surdos para a voz de Deus, e a gente deve tomar muito cuidado, meus irmãos e irmãs, porque quando nós olhamos para a nossa história e vemos o que Deus já fez conosco, os milagres e sinais que Ele fez conosco, cada um sabe, eu sei, os irmãos sabem, nós sabemos o que esse Deus já fez conosco. Nós não devemos ficar surdos e cegos ante essa realidade espiritual que Deus nos dá todos os dias. Mas a despeito da surdez, da cegueira, da justiça falha de Israel, Deus fará permanecer seus princípios de justiça. Versículo 22 a versículo 25 diz: não obstante, é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos como presa. Ele está falando aqui do exílio babilônico. Ninguém há que os livre por despojo, e ninguém diz restitui. Quem há entre vós que ouça isso? Quem atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo a Israel, aos roubadores? E o próprio Senhor diz: acaso não foi o Senhor aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Lembra lá da palavra justiça ou direito nos primeiros versículos, né? Essa lei que foi colocada pelo próprio Deus, essa revelação que foi colocada pelo próprio Deus, era para nós cumprirmos, pelo que derramou sobre eles o furor de sua ira e a violência da guerra. Isso lhes ateou fogo ao redor, contudo não o entenderam, e os queimou, mas não fizeram caso. Versículo 24, e diz que Israel foi roubado, saqueado, enlaçados, escondidos. Eles estavam exilados e dispersos. Eu fico imaginando a sofridão daquele povo. Primeiro o cerco a Jerusalém. Que terror deve ter sido. Crianças, né? Os historiadores, eles dizem que
muitas mães se alimentaram dos seus próprios filhos, né? Seus próprios fetos. Mas no exílio, antes do... um sofrimento terrível, né? É. É, é, no- é, porque no cerco a Jerusalém, né, pelo Império Babilônico, sofrimento terrível. E eles não tinham dó, não tinha piedade. E aquelas pessoas são levadas para a Babilônia, estão longe da sua terra, elas são forçadas a adorar o imperador, como nós vemos lá, né, no livro de Daniel, está bem clara lá, bem claro isso. Então, assim, foi realmente um sofrimento terrível, como diz aqui nos versículos, foram aprisionados em cavernas, quem poderia libertá-los? Mas isso foi a mão do próprio Senhor, não é? O J.C. Ryle, no seu livro Santidade, ele tem uma citação muito interessante. A santidade é o hábito de ser uma mente com Deus, conforme encontramos sua mente descrita nas Escrituras. É o hábito de concordar no julgamento de Deus, odiar o que Ele odeia, amar o que Ele ama e medir tudo neste mundo pelo padrão de sua palavra. A Bíblia fala, né? Nesse momento de angústia, foi um momento pedagógico, um momento didático para aquela nação de Israel. Versículo 25, como diz, o furor da ira de Deus. Mas essa nação Babilônia, ela é derrotada, né? Deus intervém. As aplicações, meus irmãos. Primeira aplicação, eu coloquei aqui 4 aplicações para a gente terminar a nossa lição hoje. Primeira aplicação está em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Eu penso que isso cai muito bem no texto do Antigo Testamento. Paulo fala assim: tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse servo, ele não tem vontade, ele obedece, ele vem para obedecer a Deus Pai. É interessante essa palavra sentimento no grego, e essa palavra esvaziou, ela significa, essa palavra sentimento, ela fica meio aguada, meio diluída, porque a ideia aqui é ter uma opinião de si mesmo, pensar a respeito de si, ser modesto, não permitir que a opinião que se tem de si mesmo, apesar de correta, exceda os limites da modéstia. E eu fico vendo para nós hoje, para nós seres humanos, né? Como as pessoas, elas se esqueceram dessa humildade, dessa modéstia. E esse Cristo, que é o Deus, que é o Senhor dos senhores, vem para se tornar servo, para resgatar. Eu acho que às vezes o Senhor deve olhar para nós e falar assim: poxa, eles ainda não entenderam, não é? Eles não entenderam ainda. Eles não entenderam. Se esvazia, torna-se vazio. E essa questão, ela é tão emblemática, porque nós já somos vazios. Nós já somos vazios, a gente deve entender isso, né? Esse Jesus, ele se esvazia porque ele é Deus, mas nós já somos vazios. Então, precisamos avaliar como tem sido, sim,
a nossa vida diante desse Deus e procurar seguir o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto 2. Aqui temos uma mina, esse capítulo, como eu disse no início para os irmãos, uma mina rica, uma mina que vale ouro. Você realmente lê esses capítulos de Isaías e se deslumbra cada dia por conta de tantos ensinamentos que tem. Eu queria tocar em duas verdades gloriosas aqui. Primeira, Deus envia Cristo para produzir a justiça, o direito, no hebraico, mishpah, no mundo. Quando a gente olha para o mundo e vê tanta injustiça, tanta coisa ruim, tantas coisas que o homem é colocado para produzir justiça, mas ele faz tanta injustiça. É trapo de imundícia, muito bem lembrado, irmã Thalita, não é? Isso significa que ele veio mudar o modo como nos relacionamos uns com os outros, de maneira que os nossos relacionamentos se conformem à sua lei, à sua justiça, ao seu direito. Se nós afirmamos que Cristo é o nosso Rei e o Espírito Santo é a nossa vida, devemos demonstrar essa realidade da obra salvadora de Cristo em nossa vida, andando em obediência às suas ordens. E aí eu faço uma pergunta para nós nos questionarmos: que evidência nós temos visto em nossas vidas de que somos servos de Deus em Cristo? Pergunta para nós. Qual a evidência no nosso dia a dia? Lá no emprego, lá na faculdade, no nosso dia, no nosso trabalho. Qual é a evidência que nós temos visto em nossas vidas que nós somos servos desse Jesus que se humilha, que se esvazia? Terceira aplicação. Segundo, Cristo não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Ele é eterno e compassivo com aqueles que são quebrantados pelo sofrimento, especialmente os contritos por seus pecados. Aqueles que choram, mas não é aqueles que choram por qualquer coisa, aqueles que choram batendo no peito, sabe? Dizendo: eu sou um miserável pecador, Senhor, eu não mereço a tua graça, nada que eu faça pode me levar ao céu, apenas o teu sangue. Ele não apaga a fé desses cristãos fracos. É como aquele cego de Jericó, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, porque eu sou fraco. Sou fraco. Mesmo tempo que, é interessante isso, ao mesmo tempo que a gente às vezes acorda, estava conversando agora com a irmã Michele, aí ela fala, eu perguntei, né, tá tudo bem, irmã Michele? Tá tudo bem. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mais ou menos, igual eu. Falei, irmã Michele, igual eu. Um dia você está tranquilo, opa, estou bem 100%, outro dia você está meio cabisbaixo. Só somos fracos, Mas esse Jesus, ele não apaga a fé de cristãos fracos, mas trabalha neles para que sua fé e amor brilhem muito. E a segunda pergunta que eu faço: como essa promessa pode encorajar nós, crentes, a enfrentar tempos de trevas espirituais? E como isso exorta a mim e a você a termos paciência com aqueles que são mais fracos na fé, como diz Romanos lá, capítulo 15, versículo 1. Nós também precisamos ter essa paciência, para que possamos viver como o corpo de Cristo. Às vezes a gente tem uma certa impaciência. Vamos ter paciência. Quarto ponto, versículo 25, a tradução Ara, ela diz assim: pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra. Isto lhes ateou fogo ao redor. O sinal está... Contudo, não entenderam. Isso queimou, mas não fizeram caso. Ou seja, não levaram a sério.
Vou aqui, na minha última transparência, passei batido ali. Ele fala assim, esse livro é muito bom, eu recomendo para os irmãos, tá? Santidade, J.C. Ryle. Ele fala assim, há um tipo comum de cristianismo mundano hoje em dia, que muitos têm e pensam que têm o suficiente. Um cristianismo barato que não incomoda a ninguém e não exige sacrifício, não custa nada e não vale nada. Eu fico pensando em Jesus, como nós vimos aqui. O que Ele passou para eu e vocês termos a vida eterna, né? O que Ele passou para eu e vocês termos a vida eterna? E Ele mesmo fala, vamos seguir o exemplo dele, né? Vamos seguir. Mas o cristianismo que tem se propagado aí muitas vezes é um cristianismo barato, uma graça barata, uma graça que não tem sacrifício, uma graça do oba-oba. Precisamos prestar muita atenção nisso. Amém? Vamos ficar em pé mais uma vez? Vamos orar, encerrando nossa escola bíblica dominical. Glória a Deus por sua palavra.